Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 4º ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Número 1, começando pelo livro, tá? Numere as frases da página seguinte de acordo com o trajeto que o rio percorre desde a nascente até a foz. Na parte mais baixa do relevo, o rio deságua em outro rio, lago ou no mar. Os rios nascem nas partes mais elevadas do relevo, então essa é a nascente. Na parte mais baixa do relevo, o rio deságua em outro rio, é a foz, né? Descem percorrendo os terrenos menos resistentes, encontrando-se com outros rios. Então, os rios nascem nas partes mais elevadas, é 1. Descem percorrendo os terrenos, é 2. E na parte mais baixa do relevo é 3. Então, nessa sequência, 1, 2, 3. Número 2. Os rios não mantêm o mesmo volume de água o ano todo. Por que isso ocorre? Bom, como nós vimos, os rios eles dependem das chuvas para se manterem, né? Então, aquele rio que é perene, ele vai ter água durante o ano todo. Aquele rio que é temporário, ele vai ser abastecido apenas na época das cheias, né? Na época de chuva. Essa é uma característica muito presente nos rios da região nordeste do Brasil, que é uma região que há uma grande escassez de chuvas. O principal rio que corta essa região e que é um rio perene e que é extremamente importante para a população, para a agricultura, é o Rio São Francisco, que nasce aqui em Minas Gerais e percorre desde Minas Gerais, passando pela região nordeste e desembocando no Oceano Atlântico. 3. Qual a importância de proteger as nascentes e as matas ciliares dos rios? A proteção das nascentes e das matas ciliares é importante para manter o volume de água dos rios, né, pessoal? Para não baixar o leito d'água e também para proteger contra processos erosivos, contra o assoreamento também, para preservar este recurso hídrico, né? Número 4. Os rios são importantes para o desenvolvimento de muitas atividades econômicas. Em sua cidade, que usos econômicos são feitos com as águas dos rios? Geralmente, pessoal, o que é feito com o uso das águas dos rios é uma coisa mais geral, né? Basicamente é no uso doméstico, na agricultura e na indústria. E na geração de energia e navegação também, não podemos esquecer, né? Aqueles rios de planaltos são mais propícios à geração de energia por conta das quedas d'água, dos desníveis no relevo. Já os rios de planície são mais propícios à navegação, né? Agora nós vamos corrigir as atividades complementares. Número 1. Quantos são e como são chamados os oceanos da Terra? São 5: o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, o Índico, o Glacial Ártico e o Glacial Antártico. 2. O Brasil está localizado em qual continente? É banhado por qual oceano? O Brasil está localizado no continente americano, especificamente na América do Sul, que é uma subdivisão do continente americano, e ele é banhado pelo Oceano Atlântico. 3. O que é um aquífero? É um reservatório de água no subsolo, extremamente importante para abastecer a população com água doce, né? Com água doce que é consumível, né? Vamos lembrar que a água doce não é porque ela é doce, não. É porque é uma água que pode ser consumida, tá bem? Número 4. Elabore uma tabela de 2 colunas indicando as partes de um rio, nascente, leito, afluente, margem e foz e suas características. Nascente, lugar onde os rios começam a se formar. Leito, local por onde as águas fluem no relevo, né? Afluente, rio que despeja suas águas em outro rio, ou seja, no rio principal. Margem, porção de terra que fica em cada um dos lados do leito de um rio. Pode ser tem a margem direita e tem a margem esquerda. Número 5, a foz.
Local onde o rio despeja sua água em outro rio ou no oceano. Agora sim o número 5, né? Qual a diferença de um rio de planície para um rio de planalto? O rio de planície ele percorre áreas mais planas do relevo. As águas se deslocam mais lentas, né? São os chamados rios caudalosos. Eles formam os meandros, que são aquelas sinuosidades, né? E geralmente eles são usados para navegação. Os rios de planalto, as águas se deslocam com maior rapidez e força. Formam-se as cachoeiras ou corredeiras. E os rios de planalto, eles são propícios à instalação de hidrelétricas para geração de energia elétrica. Número 6. Quais são os elementos que compõem uma bacia hidrográfica? Nascente, divisor d'água, o rio principal, seus afluentes, a foz, a vazante, né? As margens do rio. O que é uma bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica ela é formada pelo conjunto de rios que banham uma região. A bacia hidrográfica, pessoal, ela tem um rio principal que é abastecido pelos afluentes. E esses rios, eles compõem a rede de drenagem dessa região, para abastecimento de água dessa região. 8. Qual a importância dos rios para a sociedade? São importantes para o abastecimento de água, para o uso doméstico, industrial e na agropecuária, né? Na geração de energia também e para a navegação. 9. Faça o desenho de um rio e indique a nascente, o leito, as margens, os afluentes, o rio principal e sua foz. Eu trouxe aqui um exemplo do desenho de um rio, tá bem? Confiram aí se vocês marcaram direitinho as partes do rio. Bom, nós finalizamos então a nossa correção. Vamos continuar estudando, pessoal, sobre hidrografia. Vamos conhecer agora quais são as bacias hidrográficas do Brasil. O Brasil, gente, ele é muito privilegiado por conta da disponibilidade hídrica em seu território. Cerca de 12% da água doce do mundo está concentrada no território brasileiro. E grande parte desta água concentrada aqui na bacia amazônica, que, como a gente pode observar pelo mapa, é a maior bacia hidrográfica do Brasil. São 12 as bacias hidrográficas do Brasil. Lembrando que a bacia hidrográfica é aquela região onde nós temos um rio principal e onde nós temos os seus afluentes. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a região sudeste e para a região sul. Na região sudeste nós temos a bacia hidrográfica do Paraná, temos a bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste, a bacia hidrográfica do Uruguai e a bacia hidrográfica do Atlântico Sul. Essas bacias hidrográficas são as que mais sofrem com poluição, porque elas estão localizadas nas regiões mais urbanizadas do Brasil, nas regiões onde há uma maior concentração populacional. Então, são as bacias que sofrem mais em relação ao lançamento de esgotos, em relação ao lançamento de lixo nos leitos dos rios. A água consumida nas cidades. A água que a gente consome, gente, ela vai para o esgoto. Por exemplo, a água que a gente usa na pia, lavando uma verdura, lavando uma vasilha, a água que a gente consome no banheiro. Toda essa água ela é destinada para a rede de esgoto. E essa rede de esgoto ela deve ser destinada para uma estação de tratamento de esgoto. Antes dessa água chegar em nossa casa, a água ela passa por tratamento para reduzir as impurezas, né? Principalmente aquelas impurezas que são nocivas à saúde do ser humano, que são aquelas impurezas que podem transmitir doenças às pessoas. Como que acontece essa limpeza da água? A água ela é bombeada do rio para uma represa. Dessa represa, ela é transportada para uma estação de tratamento, como a gente pode observar aqui nessa imagem.
estação de tratamento da água que é fornecida ao município de Cajazeiras, na Paraíba. Os tanques de tratamento de água com substâncias que é feito em diferentes etapas. Nessa estação de tratamento, a água ela vai passar por vários filtros e vai receber várias substâncias para purificar essa água, para retirar as impurezas dela, como o cloro. Nessa imagem aqui está trazendo para a gente uma estação de tratamento, que são as ETAs, né? Como que funciona? Nós temos a represa, né? Essa água ela vai ser bombeada da represa e aqui na represa ela já vai sofrer um tratamento, ela já vai receber cloro para retirar parte dessas impurezas. Posteriormente, essa água ela vai receber outros elementos químicos para controlar a acidez dessa água. Depois, gente, em um segundo momento, essa água ela vai ser balançada com muita força. Para quê? Para que as partículas de sujeira elas fiquem elétricas, né? E elas possam grudar uma na outra. Quando isso acontece, a água ela vai passar por um processo de floculação. O que é isso? A água ela vai ser mexida lentamente para que os flocos de sujeira, as impurezas, se separem da água. Então, esses flocos de sujeira vão se agregar um no outro e vão se separar da água. Nesse processo aqui de decantação, é quando a água ela vai passar por um filtro. Vai haver a separação da água dos flocos de sujeira, das partículas, e a água sem essas partículas. Quando há este processo aqui de decantação, a água ela vai passar por um filtro. Neste filtro vai ter substâncias como carvão, areia e cascalho, que é para terminar de tirar todas as impurezas que ainda estão nessa água. Feito este filtro, a água ela vai novamente receber elementos químicos para controlar novamente a sua acidez e posteriormente ela vai receber cloro para purificar esta água. Quando recebe o cloro, ela vai para o reservatório, já é a água final, já é a água tratada. Desse reservatório, ela vai para os reservatórios dos bairros, que é distribuída para as indústrias, para as casas, para os comércios. Aí vocês pensam, então se a água recebe todo esse tratamento, por que eu tenho que filtrar a água antes de beber? Porque nesse trajeto aqui, pessoal, a água passando pela tubulação, passando pela encanação, pelo encanamento, ela pode receber impurezas, né? E quando filtra esta água, essas impurezas ficam no filtro. O direito à água e esgoto tratado. Esse é um direito, pessoal, que é universal. O que quer dizer isso? Que toda a população do mundo tem direito à água tratada e a esgoto tratado. Só que essa não é a realidade de todo mundo. E não é a realidade de muitos países, inclusive o Brasil. O Brasil, segundo dados do Ministério das Cidades, em 2018, 84% da população brasileira era atendida com abastecimento de água tratada, ou seja, 16% da população brasileira não tinha acesso à água tratada. Em relação à coleta de esgoto, 57% da população tinha acesso a ela. Portanto, 43% da população brasileira não era atendida por esse serviço. E é um serviço público, tá? Nós já estudamos o que são os serviços públicos, o que são os serviços privados. Esse tipo de serviço aqui, ele é pago pela população, quando a população paga seus impostos. Então, esse serviço aqui, ele deve ser oferecido, deve ser fornecido pelo governo. Mas como nós estamos vendo, ele não é fornecido com qualidade e não é estendido a toda a população. Qual que é o problema, gente, dessa coleta de esgoto? Quando ele não é coletado, ele é lançado em locais inadequados.
Esse esgoto ele é lançado em cursos de água que polui outros cursos de água, que polui a água do oceano e acaba poluindo o solo, acaba poluindo os produtos agrícolas. Então, é um problema social a não coleta de esgoto, e o que pode levar a doenças para a população. Dados do governo federal mostram ainda que apenas 45% do esgoto coletado no país é tratado, ou seja, 55% de todo esgoto coletado não recebe tratamento adequado, como nós já vimos, e isso é um problema ambiental, problema sanitário, problema social, porque polui outros cursos d'água, polui o solo, pode causar doenças. Neste mapa aqui, eu trouxe para vocês as 10 melhores e as 10 piores em coleta e tratamento de esgoto. Foi uma avaliação realizada nas 81 cidades brasileiras que possuem mais de 300 mil habitantes. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a região do Sudeste, especialmente o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o estado que possui os melhores indicadores, né, de coleta e tratamento de esgoto. Então, a região Sudeste, a região Sudeste e a região Sul do Brasil são as regiões que concentram esses melhores indicadores. Diferente da região Norte, diferente da região Nordeste, que são as regiões que concentram os piores indicadores. O que quer dizer isso? Na região Norte, na região Nordeste, uma população menor tem acesso à água tratada e acesso a tratamento de esgoto. Nessa imagem aqui, nós temos uma estação de tratamento de esgoto em Barra dos Garças, em Mato Grosso. O esgoto tratado, gente, ele é despejado aqui no Rio Araguaia, estão observando aqui à esquerda, porque evita a poluição das suas águas, ou seja, o esgoto ele está sendo despejado em outro rio após o seu tratamento. Quando ele não é tratado, ele é despejado nos rios, e como nós já estudamos, né, um rio ele abastece outro rio, pode acabar contaminando diversos cursos d'água. Nessa imagem aqui nós temos esgoto despejado a céu aberto, sem tratamento, no complexo da Favela da Maré, no Rio de Janeiro. No Brasil, além do problema do esgoto que contamina a água, tem também problemas como a poluição, né, o descarte de lixo inadequado, tem também problemas como agrotóxicos da produção agrícola, o assoreamento dos rios, dentre outros, né, retirada da vegetação, retirada da mata ciliar. Bom, finalizamos então a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem, tá bem, quarto ano? São as páginas do livro de Geografia 124, 125, 127 a 129 e tem algumas atividades complementares também. Para fazer as questões 1 a 3, é preciso ler esse pequeno textinho aqui, tá bem? Leiam com bastante atenção, tem informações bem interessantes aqui. Copiem as perguntas no caderno, tá? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.